Ação. Eu acho que eu nasci artista. Sabe aquelas crianças que brinca de fazer teatro, que não pode chegar um parente em casa, que a gente quer se apresentar, quer, sei lá, quer mostrar uma dança, aí eu acabava envolvendo as minhas irmãs. E uma vez uma psicóloga me falou que o que a gente brinca quando a gente é criança é aquilo que a gente vai ser quando a gente crescer, né? E aí logo cedo eu já comecei a fazer teatro, eu fazia teatro na escola e eu sou de uma época que as linguagens artísticas, elas não eram muito valorizadas na escola, sabe? O esporte era mais valorizado. Então eu me envolvia nos esportes, né? Eu queria estar envolvida. E aí a partir do momento que abriu uma oficina de teatro, eu lembro até hoje, eu tinha 12 anos, na Brinquedoteca, que fica ali na estação de trem, né? Na antiga estação de trem, ali tinha um espaço. E aí abriu uma oficina de teatro, que a Nana era professora, né? A Nana que hoje trabalha com arte, escreve aqui na cidade. E aí eu comecei, e foi ali, eu falei que ali foi o start de eu dizer assim, eu quero trabalhar com arte. Meu nome é Victor Simon, tenho 25 anos, sou da cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo, e eu sou artista circense. Na verdade sou malabarista e faço algumas mágicas também. E atuo nessa área profissionalmente há 10 anos. Confesso que eu tive um pouco de sorte, porque a minha mãe, né, que eu sempre morei com ela, ela sempre me motivou muito, que isso não é muito comum, né, não é muito comum. Lógico que meus outros familiares, meus avós, tios e tal, sempre achou isso, enfim, ridículo, né, você nunca vai ser malabarista, cara, isso não dá futuro, né. E minha mãe sempre motivou. Eu acho que se não fosse minha mãe, hoje eu não seria artista, assim. Eu lembro que ela via eu fazendo, sabe aquelas claves que muita gente confunde com pino de boliche? Eu fazia umas artesanal em casa de madeira, assim. Minha mãe viu aquilo. Aí teve um dia que ela comprou umas claves profissionais, assim, pra internet mesmo. Ela me deu de presente, assim, toma. Minha família veio pra cá, eu tinha 5 anos de idade. E eu tenho uma lembrança, cara, assim, até eu falo para meus pais assim, pô, não é possível você lembrar disso. Teve uma festa de aniversário de uma tia minha, que é a minha tia mais nova, hoje ela deve ter por volta uns 50 e poucos anos. E meu avô contratou uma banda, aquelas bandas de forró, né, aquelas forró tradicional mesmo, da época, né. E eu lembro que eu vi aquela banda tocando, o pessoal tocando sanfona, triângulos, zabumba, eu fiquei assim, encantado, né, com aquilo, né. E o violão era um instrumento que eu via mais, né, na verdade, né? E eu, desde criança, queria, né, tocar o violão e tal. Então, eu acho que, assim, o primeiro contato e aquela fagulhinha ali acendeu, eu acho que nessa época mesmo, né? Sempre fui muito apaixonado por música. Tive a música muito presente na minha casa desde quando eu era pequeno, casa dos meus pais. Minha mãe é cearense, meu pai é peruano, então assim, desde o início da minha jornada eu tenho essa diversidade, né? Escuto muita música latina, muita música brasileira de raiz, muita música latina de raiz. Na época que eu estava realmente assim, muito apaixonado pela questão da bateria, eu não tinha uma bateria na minha casa, então eu ia no supermercado e quando eu voltava do mercado eu trazia as caixa de mercado e montava uma bateria no chão do meu quarto, com tudo. Eu colocava tipo 2 pratinhos de leite ninho, essas coisas. A caixa, eu fazia com aquelas caixas de fruta, de tudo. E as baquetes que a gente tinha antigamente, para quem ainda tem em casa, aqueles cabide que você tinha o passador da calça, eu tirava e fazia as baquetas. E passava horas e horas e horas acompanhando todos os discos de vinil que eu tinha. Meu pai, ele sempre tocou, né? Ele comentava, né, que na época que ele era mais novo, ele tinha um conjunto, ele chamava, né, que ele e os irmãos deles tocavam. Então eu sempre via meu pai tocando tecladinho lá, cantando, né? Meu irmão sempre, sou mais novo, né, então meu irmão sempre via ele desenhando, fazendo cursos. Então assim, eu acho que eu sempre me entendi como artista desde antes de saber dessa palavra, né. Meu contato com a arte veio desde muito cedo. Eu sou filho de uma professora que trabalhava no Colégio Viver, que é um antigo colégio de Itanhaém, de educação infantil, e que, ao mesmo tempo que eu tinha em casa o estímulo para me conectar com a arte de certa forma, que minha mãe incentivava muito a leitura, eu também tive isso dentro da escola. E
E por mais que a música que seja a coisa que eu acho que é a principal atualmente na minha vida tenha começado tarde, eu comecei muito precocemente dentro da literatura e dentro da arte visual. Você revirou a minha brisa, você me converteu em qualquer coisa boa, você remexeu a minha brisa em brisa bela. Uma coisa que deu muito certo pra mim foi que quando eu tinha uns 14, 15 anos por aí, acho que indo por 16 até, eu fiz um Instagram pra divulgar minhas artes. E eu fiz com o intuito de fazer amigos na internet, que também são artistas. Mas eu tive um feedback muito positivo, principalmente dos artistas aqui de Itanhaém. Participei de um projeto muito interessante como ilustradora e eu gostei muito. Foi Alex Fragmento de uma Webcomic, que foi um projeto de uma webcomic, onde foram convidados vários artistas para fazer 2, 3 páginas de uma webcomic. E eu fiz, acho que um dos últimos capítulos dessa webcomic faz tempo, não lembro direito agora. Mas eu gostei muito de participar dessa webcomic porque foi um momento muito gratificante conhecer vários artistas trabalhando num projeto só e principalmente artistas focados na ilustração. Então, alguns eu já conhecia, alguns já eram meus amigos e o resultado foi ótimo. E para combinar, como eu disse, eu também sou jornalista. Na época eu trabalhava como estagiária da comunicação da Prefeitura de Itanhaém e eu consegui fazer uma matéria em cima desse projeto para divulgar no site da Prefeitura, que eles nem iam passar reto nesse projeto, e eu consegui falar com o meu chefe naquela época e falar, vamos fazer, é um projeto legal, tudo. E consegui fazer uma matéria bem legal sobre o projeto. Os Vira-Latas, eles me chamaram pra tocar uma música autoral minha lá, que eu tinha mostrado pros caras um pouco antes deles tocarem. Aí foi a primeira vez que eu subi num palco, as pessoas escutaram minha música, e eu senti que todo mundo me abraçou muito, e foi um momento muito especial pra mim aqui. Pô, cara, eu conheci muita gente inspiradora aqui, muitas bandas, muitos artistas, Léo Dominski, Filhos do Soul, esse pessoal sempre me cativou muito a continuar produzindo, porque eles sempre me incentivaram a produzir mesmo. Eu sempre fui muito fã dos caras desde que eu conheci, então quando eu tive a oportunidade de mostrar as minhas músicas, eles abraçaram, gostaram da minha música, eu senti que eu podia fazer mais e que o que eu estava fazendo não era em vão. A primeira foi quando a gente começou o Sarau Arte na Praça do PROAC. A gente foi um dia que estava meio chuvoso e tudo mais, e a gente fez um evento grande, com microfone aberto e bandas que vieram para cá. A gente trouxe músicos de um coletivo de Santos que se convidaram, conhecendo o nosso projeto, eles viram na internet, se convidaram para vir. E logo em seguida a gente teve o Baobá de Malê, um grupo quilombola, que fechou a noite chovendo, e assim, a galera dançando e se divertindo, e assim, é uma coisa absurda de você estar sentindo aquele momento. E resolvemos mudar aí, que a gente se radicou aqui em Itanhaém, porque o guitarrista tinha casa aqui, a nossa ideia era ficar 6 meses, né? E eu já estou há 22 anos aqui, mais ou menos. E a gente, ou seja, a nossa carreira praticamente toda ela foi construída aqui em Itanhaém mesmo, né? A gente começou lá, né? E logo depois a gente já veio para cá. Moramos alguns anos juntos, lançamos um segundo disco que chamou Mutação, que foi um disco que também nos abriu a porta, principalmente da Europa. A gente viajou, a gente tem 3 turnês europeias, tem mais de 80 shows em países como França, África, Áustria, Suíça, França. A gente participou de grandes festivais internacionais como o Montreux Jazz Festival na Suíça. A gente teve a honra de participar dos 50 anos do Montreux. A gente tocou na mesma noite de grandes nomes da música mundial, assim. Foi um momento muito marcante da nossa carreira. E assim foi muito importante para minhas oficinas, né? Para poder decidir mesmo se era isso que eu queria trabalhar, né? Então, assim, até hoje acontecem as oficinas, né? E muita gente saiu daqui, né, das oficinas culturais para estudar fora, né? Muita gente que toca na noite aqui em Itanhaém estudou,
na música, nas oficinas culturais. A minha primeira experiência com coordenação na área da música foi no Wagner José Roncada, que eu fui convidado para ser coordenador pedagógico musical, né? Para cuidar ajudar os professores, né? Qualquer tipo de dúvida que eles pudessem vir a ter com relação à parte didática musical. Mas uma parceria mesmo, porque a gente tinha uma equipe assim muito boa, então o trabalho era fácil para mim, né? E tinha a questão do cronograma, as apresentações que a gente fazia, né? A gente sentava para poder ver essa parte didática, como que a gente poderia trabalhar, porque era uma realidade assim diferente, né? Era um contraturno, né? Então não funciona a mesma coisa que um projeto musical normal, por exemplo, né? A gente tem que pensar de uma outra forma, porque os alunos não tinham esse tempo para estudar em casa, né? As coisas que eram dadas lá tinham que ser estudadas lá mesmo, e a gente tinha que fazer esse processo Foi uma escola também, porque a gente teve que aprender como que isso era possível, né? Porque a gente tem isso na cabeça, tem que estudar música, você tem que chegar em casa e estudar todo dia lá, a quantidade de minutos, né? Então... O palco, eu acho que é a minha arte, né? Tanto na dança, na apresentação, no teatro, na música. Eu acho que me apresentar é o que eu sei fazer direito. E aí me formei, passei novamente em outro concurso e virei professora de arte. Sou arte educadora, fiquei bastante tempo, eu tenho 24 anos de prefeitura como professora e hoje eu trabalho na orientação dos professores. Né? Trabalho dentro da secretaria, agora passando um pouquinho do meu conhecimento para essa galera. Eu estava na sala dos professores, para mim, eu estava entrando num programa de auditório. Eu falava, gente, só não ganha igual um apresentador da Globo, porque é um ao vivão, é um live ali. Eu lembro que na época da pandemia a galera falava, nossa, eu fiz tantas lives. Cara, o professor faz 12 lives por dia. Né? Eu dava 10 aulas, então era uma live atrás da outra. E é aquele auditório daquela galera que não está ali e nem todos te amam. Então você ainda tem que ganhar aquele público. Então é uma grande apresentação. O legal é que assim, quando eu comecei a trabalhar na rua, né, nos faróis, é engraçado porque a maioria das pessoas te olham e acham que você está ali por falta de opção, né? E olha que eu já trabalhava com eventos muito antes, né? E eu escolhi o farol sempre foi uma escolha para mim, justamente pela liberdade que eu tinha, né? Enfim, não tinha um patrão ali mexendo o saco, fazendo meu próprio horário. E isso que é bacana, né? Porque muitas vezes as pessoas te olham e... Porque assim, na verdade as pessoas, elas sempre vão dar valor aos artistas que estão nos grandes palcos, né? Quando, na verdade, eu, por exemplo, já trabalhava em circos, em grandes eventos e ia pra rua mesmo assim. Os artistas que estão nos grandes palcos não tem diferença nenhuma dos artistas que estão nas ruas. É o mesmo artista. Motivos, lugares, andar carruagem pela cidade, moças, senhoras de todas as idades, ninguém sabe dizer o que aconteceu. Saiu de manhã para o trabalho, esposa, criança e talvez um caso. O fardo que leva é tão pesado pra aguentar café e cigarro. Os dias passam, nada muda. Pior pesadelo, que ninguém te escuta. Vou sair por aí. Cara, não sei, pra mim essa cidade tem um grande mistério em cima, tá ligado? Que é o que traz bastante essa temática, principalmente do blues, saca? Não sei se talvez por ser a segunda cidade mais antiga, qual que é a brisa e o peso que ela carrega. Pra mim ela carrega um certo peso, tá ligado? E
são as encruzilhadas, tá ligado? Aqui pra mim é uma grande encruzilhada, já fui, voltei várias vezes e você vai por um caminho e volta no mesmo, tá ligado? Tem alguma parada pra resolver aqui ainda, pra fazer. Cara, Itanhaém é um berço de artistas, né? Esse negócio que eu falei do modernismo, então desde a década de 30, 20, 30, a gente tem artista frequentando essa cidade. Por isso que é mais triste a gente pensar que Itanhaém não valoriza os artistas. E aí a gente vê essa batalha, então a gente pode fazer uma linha do tempo, a gente pega lá os modernistas que frequentavam Itanhaém, né? Tem relatos deles no Hotel Miami, tem relatos deles ali no gabinete de leitura, eles frequentavam, alguns quadros do Volpe foram feitos aqui, você pega as bandeirinhas e o casaril é inspirado no nosso casaril. E por que isso não é mostrado? E por que isso não é falado? Por que não tem um museu aqui? Sabe? É esse tipo de coisa. E aí você pega também os jovens artistas, que é aquela luta para fazer uma apresentação na praça e que ninguém dá subsídio nenhum, sabe? Eu acho que hoje a internet ajuda mais os artistas, né? A gente tem os editais também que ajudam, mas eu acho que precisava ter uma força muito maior em uma cidade que é tão rica. Eu até brinco que Itanhaém podia ser uma Paraty, por exemplo, ter todo esse trabalho cultural e artístico. E não é. Nós temos Benedito Calixto, Emílio de Souza, e quando a gente vai pegar historicamente os documentos, a gente tem muito pouco documento comprovando coisas que aconteceram em Itanhaém. A semana de 22 deveria ser um marco gigantesco para Itanhaém e é muito pouco documentado. Todos os artistas da semana de 22 vieram para Itanhaém de trem. E de São Paulo, durante a semana de 22, a maior parte dos artistas eles vieram tipo numa excursão. Passaram 2, 3 dias aqui para voltar para a exposição que eles estavam fazendo. E quando eles vieram aqui, eles tinham meio que um jogo entre eles. Assim, eu não posso dizer exatamente o que aconteceu porque eu não tenho certeza absoluta, mas a ideia é que eles tinham um jogo que era como cada um deles ia fazer uma arte panorâmica daquele espaço. Então você pega os artistas que vieram em 22, se você jogar no Google, você consegue ver obras deles de quando o tempo estava chegando dentro perto da igreja matriz, o convento e diferentes perspectivas disso, porque foi tipo uma brincadeira que esses artistas fizeram. Por conta do bairro Belas Artes aqui em Itanhaém, então tem essa história, né, dos pintores, né, por que chama Belas Artes, por causa da colônia, né, da Associação Paulista dos Artistas Plásticos, né, que fazia essa ponte, né, então assim. E o problema é que essa história é marginalizada, ela é apagada, ela é esquecida, ao invés de ser amplamente divulgada. Quando o Benedito Calixto mesmo escreveu Vila de Itanhaém, ele conta que, acho que no prefácio, ele conta que ele foi até o convento para tentar descobrir os documentos antigos para fazer essa pesquisa historiográfica. E aí, o que acontece aqui, né? A gente vive num lugar com umidade, então eles guardavam num porão lá do convento, e esses documentos, quando ele foi puxar, virou uma resma grudada que ele não tinha nem acesso. Ou seja, olha tanta história que se perdeu. No gabinete de leitura, inclusive, que ele era um dos, né, fundadores, quando teve, acho que um incêndio por conta de uma festa de carnaval, muitos dos documentos que tinha no gabinete também foram descartados. Então, infelizmente, essa história cultural acaba se perdendo, exatamente porque parece, né, um plano, estou falando por mim, tá? Parece ser um plano de apagar essa história cultural. Do começo do século XX, com toda a efervescência que existiu dentro da cidade, a partir de figuras como Benedito Calixto, como Emílio de Souza, que eram artistas reconhecidos não só nacionalmente, mas como internacionalmente. Benedito Calixto expôs em Paris, inclusive. E também, nesse mesmo período, no começo do século, muitos artistas que estavam relacionados ao modernismo, à Semana de Arte Moderna, também tiveram relações com a cidade, de passagens por aqui, de serem inspirados por esse local. E a partir desse conhecimento histórico, eu fiquei pensando por que Itanhaém se perdeu disso em algum momento, assim. E por que a gente não conseguiu recuperar nunca esse prestígio cultural que a gente tinha dentro da cidade. Então eu sinto que as políticas públicas, não só de agora, não vou fazer um apontamento especialmente para esse momento, mas para todas essas últimas décadas em que a gente reconhece o potencial
da cidade como cultural, da cidade como produtor, como mãe de grandes artistas, e que esses artistas não conseguem desenvolver sua arte porque as políticas públicas acabam não agraciando eles da maneira como deveria ser feito. E que essa poderia ser uma cidade de ser um polo cultural, assim como outras cidades do estado de São Paulo são, assim como outras cidades no Brasil são, de unir a parte turística com a parte cultural e transformar essa cidade num polo cultural. Eu sinto que essa cidade tem esse potencial. Essa cidade tem esse potencial por conta das pessoas que eu conheci ao longo do caminho. Eu tive essa certeza de que a cidade tem esse potencial. Mas, por outro lado, eu não vejo que há um interesse público de que isso seja atingido. E isso acaba atrapalhando tanto a história da cidade, a história que a gente está construindo daqui para frente. Por mais que essa cidade seja histórica, essa história não pode ficar só no passado. Ela tem que ser construída daqui para frente também. Mas esse construir daqui para frente ele não tem acontecido, pelo menos eu não tenho sentido. E as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo de desenvolvimento cultural, elas também não estão sendo agraciadas da maneira como elas mereciam. Mas a gente é uma cidade que você vive com a cultura originária e a cultura contemporânea, ela convive todos os dias em harmonia. Você sai de um lugar que você às vezes vê o indígena trabalhando com seu artesanato e chega na próxima praça, você está tendo uma batalha de hip hop. Então, assim, pra gente que está aqui, às vezes a gente se acostuma com isso, mas é um caldeirão gigantesco de informações que faz com que a gente possa transferir isso para o nosso trabalho artístico. Então, não estar em Itanhaém faria da minha vida completamente diferente do que a minha vida é, né? Eu acho que o que a gente precisa hoje é que o próprio artista também enxergue isso, no sentido de que essa transformação também passa pela mão deles, no sentido da gente poder se organizar de uma forma melhor, da gente poder pensar realmente com orgulho do nosso trabalho e produzir esse trabalho de uma forma melhor, que às vezes não está ligado necessariamente ao investimento financeiro, mas a um planejamento daquilo que a gente precisa, e aproveitar esse momento que a gente que tem muita gente se mexendo e trocar informação, né? Eu acho que um apoiando o outro nesse sentido, a gente consegue criar uma cena muito diferenciada, porque a gente tem algumas batalhas, vamos supor, consolidadas, outras batalhas estão começando, mas ao mesmo tempo a gente ainda não conseguiu conectar essas batalhas e fazer com que esse movimento seja um pouco maior. Esse é um exemplo, tá? Mas a gente tem vários outros, assim, com bandas, né? E chama atenção para algumas coisas. Por exemplo, o ambiente faz a cena, né? Então, assim, hoje quantos locais nós temos para uma banda de 5 pessoas ou de 6 pessoas possíveis para tocar? A gente não tem hoje nesse momento, né? As casas que a gente tem são para 2, 3 pessoas, trio, quarteto no máximo. Então, quando você passa um ano fazendo isso, você faz com que bandas maiores, se elas estiverem só focadas nesse mercado interno hoje, elas ficam sem local para tocar, ou seja, elas se desmembram. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa andar junto para que esse ambiente e para que esse movimento ele possa ter o local para essa difusão e para que a gente possa valorizar esses trabalhos possam dar um passo a mais. Então, assim, tanto como artista como gestor, eu acredito muito. Acho que nós temos um dos espaços, territórios mais ricos culturalmente do litoral, da Baixada, com certeza, e acho que a gente está numa constante evolução, uma evolução importante nesse momento, e acho que a gente vai conseguir coisas muito grandes ainda. Eu faço cultura aqui em Itanhaém desde os 13 anos, né? Então, desde os 13 anos eu sei da dificuldade do descaso que eu sinto de Itanhaém pela cultura, né? E eu acho que esse descaso da cultura feita pelos cidadãos, né, das pessoas comuns, é um descaso com o patrimônio, é um descaso com as festas, é um descaso com a agenda. Eu já trabalhei por diversas vezes para a Secretaria de Cultura, me apresentando, fazendo peça de teatro, e muitas vezes por exemplo, eu era contratada para
trabalhar para fazer uma peça de teatro e a peça não era divulgada. E aí não tinha público. Aí você fala, puxa, mas e esse valor, né? E até mesmo com a Companhia Baré, a gente tinha mais valor fora do que aqui. E isso acontece com eles até hoje, sabe? Eles são muito mais valorizados em outras cidades do que aqui. Às vezes, e é triste, porque a gente continua fazendo arte na força da garra ali, porque eu não vejo assim um grande incentivo, e eu não estou falando do atual momento, né? Eu trabalho na prefeitura tipo há 25 anos, e é há 25 anos que eu vejo que eles não dão o valor devido que a arte e a cultura deveria ter aqui nessa cidade. Eu acho que um dos maiores problemas assim de fomento aqui em Itaém é não ter meios de divulgação e de trazer essa molecada, essas pessoas, esses moradores para as ações culturais que às vezes são centralizadas. Do apoio que a cidade fornece, tanto do setor público quanto do privado, eu não diria que está no seu pior momento, acho que já foi pior, mas ainda está muito longe do que a gente pode esperar como ideal, assim. E na minha atuação como agente cultural, isso também foi muito sensível, porque a gente fazia tudo de forma muito independente, sem apoio da prefeitura. Às vezes a gente ia fazer um evento e a gente só precisava que liberassem pra gente a energia pra gente poder fazer esse evento. E às vezes nem isso a gente conseguia, era o mínimo que a gente esperava, assim. My heart's on my sleeve. Honey, I cry too. You better believe it. Honey, my heart still beats for you. Even though you don't feel it. Bleeding. I never meant some silly songs could ever go and hurt someone. Eu acho que se eu não tivesse morado aqui, se eu tivesse morado num lugar mais fechado à arte, talvez eu teria parado de desenhar da forma que eu desenhava mais cedo. Porque com certeza o que me motivou a continuar desenhando foi a comunidade artística daqui de Itanhaém. Durante uma época da minha vida, com certeza. Então, realmente, assim, eu sou muito grata a essa cidade por isso. Eu só gostaria de falar que eu acho que seria muito, muito bom se essa cidade focasse em se tornar um centro cultural dentro do estado de São Paulo, quem sabe para o Brasil. Assim como outras cidades, como Embu das Artes, que a gente tem aqui na região, que é até perto. A gente, como cidade histórica e como centros de grandes artistas que passaram por aqui ou que nasceram aqui, como já citado Benedito Calixto, como a Pagu, que participou da Semana de Arte 22, se a gente conseguisse, a partir de políticas públicas, especialmente, tornar essa cidade um polo cultural, eu acho que seria bom para a economia, seria bom para a história, seria bom para as pessoas. A vida é meio rígida, a gente apanhador sem um campo de centeio. Se o papo é política, foda-se direita e esquerda quando eu tenho um copo pelo meio. Meio hip, meio, junk 93, meio hip, meio, junk 93.
93, meio hippie, meia, meio, junkie 93, meio hippie, meia, meio, junkie 93. A gente se rolê conceitual nessa cidade que existe do Natal e Carnaval. A gente se rolê conceitual nessa cidade que existe do Natal e Carnaval. Dessas calçadas corre meu DNA. Invadir é brisa errada, mas respeito ocupar. Sempre friso, é preciso ter sorriso pra colar. Sente a brisa, mente avisa quando é hora de parar. Meio hippie, meia, meio, junkie 93. Se deixa eu viver, se deixa eu viver. Meio hippie, meia, meio, junkie 93. Se deixa eu viver, se deixa eu viver. A gente se chama conceitual nessa cidade que existe do Natal e Carnaval. A gente se chama conceitual nessa cidade que existe do Natal e Carnaval. Jovens, estúpidos, líquidos, frágeis e soltos, encarando outra noite, todo mundo vira